Bem, boa tarde, obrigado a todas e a todos pela vossa presença neste ciclo Great Artists on Campus. É bom ver a plateia com os estudantes da Universidade Lusófona e entretanto, mais participantes chegarão. Estou certo. Eu vou fazer uma breve apresentação do Miguel Marques, ia-te chamar Miguel Marques, Miguel Marquês, uma pequena nota biográfica do Miguel Marquês e a seguir passamos a palavra ao nosso convidado. Miguel Marquês, obrigado por teres aceitado o nosso convite da Universidade Lusófona. Miguel Marquês é fotógrafo, o seu trabalho explora a relação entre o espaço, o tempo e a deriva, frequentemente através de processos de observação prolongada e deslocação. Vive e trabalha em Lisboa, é mestre em fotografia a partir da próxima semana pela Universidade Lusófona, vai defender dia 17, daqui a 8 dias precisamente, onde também concluiu a licenciatura em 2022 após ter frequentado a licenciatura em Arquitetura na Copenhagen School of Design and Technology em 2018. O seu trabalho integra várias coleções públicas e privadas e teve a primeira exposição individual no maior Museu de Arte Contemporânea, o mais prestigiado internacionalmente, o Museu de Serralves, há um ano. Exposição que eu tive a oportunidade de ver e que me impressionou pela qualidade de um jovem fotógrafo. Miguel Marquês, a palavra é tua. Boa tarde a todos. Bem, é estranho estar a ouvir-me tão alto, na verdade. Mas queria agradecer ao João pelo convite e à Lusófona e a todos os presentes por estarem aqui. E quando fui convidado, fez-me olhar um bocado para o meu arquivo e ver algumas fotografias que estavam um pouco distantes na minha memória. Então fez-me pensar nelas também de uma forma, não estando tão dentro dos projetos que estava a desenvolver na altura. E em segundo lugar, por me obrigar também a ter de colocar em palavras coisas que já estão um pouco afastadas, mas que me foram dando indícios do que é a minha prática enquanto fotógrafo. E então eu decidi trazer para aqui um conjunto de fotografias de 3 projetos distintos, que foram feitos em alturas distintas, mas que se tocam por terminarem quando uns começam ou por decorrerem em simultâneo. E então eu decidi trazer esta primeira imagem que já não olhava há muito tempo e ela foi tirada em Chelas em 2021, quando conheci umas pessoas de uma associação de reformados do Condado. E esta fotografia chama-se Portal e daqui a pouco vou mostrar uma outra que tem o mesmo nome. Eu na altura queria trabalhar sobre este espaço em Chelas, este bairro em concreto, que era o Condado, ou Zona J, há estes 2 nomes para o mesmo bairro. E esta era uma das salas dessa tal associação, que estava vazia, e no projeto que depois que fui desenvolvendo sobre estes espaços e que depois serviu como projeto de final de licenciatura e de seguida que fez parte da seleção dos finalistas da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira. Esta imagem não foi utilizada, mas serve quase como de mote para o projeto que fui fazendo, porque pronto, é um abrir de uma porta para um sítio que ainda não conhecia. E aquela zona fascinava-me de certa forma por estar um pouco isolada do resto da cidade, ou seja, ela tem 3 vias de circulação automóvel que isola a zona, mas o que realmente me interessava, e era uma coisa que achava já não acontecer em Lisboa, era um espírito de comunidade e de relação entre pessoas que achava muito bonita, porque as pessoas conheciam-se, tratavam umas das outras,
E isso interessava-me. Portanto, a minha ideia na altura era fotografar a arquitetura deste bairro, as pessoas, o movimento, mas um dos senhores que eu conheci nessa associação, que era o Alfredo, foi-me empurrando um pouco para fora deste lugar, porque queria muito mostrar-me a horta que ele tinha ali perto. E existem várias hortas ali na zona de Chelas e na zona oriental de Lisboa, no Val de Chelas e agora já não existem, mas era nos terrenos que agora serão o novo hospital de Lisboa. E estas hortas são realmente fascinantes porque, ou seja, os terrenos não são destas pessoas, mas elas tomam-no como deles. Vão se apropriando do espaço à medida que os anos vão passando, e há muitas que vão desaparecendo, outras que já não têm ninguém. E pronto, é curioso estes espaços que na verdade, e à medida que vamos entrando mais neles e vamos passando mais tempo neles, vamos percebendo que existem certos vestígios que são dados da mão humana, não é? Tipo este género de vaso feito com tijolo que segura um género de uma planta que já está seca e que está no meio de uma vegetação e que quase que parece caído do céu, e está ali perdido. E estes lugares são quase como labirintos, à medida que circulamos cada vez mais neles, a vegetação vai sendo maior, vamos encontrando becos, vamos encontrando esses tais objetos, ou este género de vedações que já não vedam nada, porque o que está para lá já não serve nada a ninguém. Pronto, é um lugar que a natureza vai comendo pelo homem. E é interessante que estes lugares, ou seja, por exemplo, nesta imagem que é uma das entradas das hortas, ou seja, tu tens a percepção que estás dentro da cidade, vês prédios, vês esta entrada para a horta, para uma das hortas, era junto a uma bomba de gasolina, mas à medida que vais entrando, vais-te esquecendo que estás no meio da cidade e acontece um fenómeno interessante que é ao teu redor só olhares para mato e para silvas e para cercas, mas ao mesmo tempo ouves os carros a passar e os aviões a passar. Então há aqui uma confusão entre o que é a cidade, o que é a natureza. E eu passei um ano a fotografar este lugar e fui-me apercebendo que a minha prática enquanto fotógrafo estava muito ligada a este ato de caminhar e de me perder nos lugares. Eu não sinto que seja um fotógrafo demasiadamente ligado às exigências técnicas e de fotografar com um tripé e demorar bastante tempo a fazer as minhas imagens, mas preciso de perder bastante tempo no território que quero fotografar para me sentir à vontade e para tornar as coisas mais ou menos espontâneas na minha prática. E na altura que estava a fazer este projeto, eu trabalhava numa loja de souvenirs na Baixa, e numa pausa para café
conheci o Rui, que tinha voltado para Lisboa há cerca de 2 anos e estava em situação de sem-abrigo, e na altura tinha perguntado se eu podia pagar um café, e ficámos à conversa durante um tempo. E nesse período eu tinha visto um livro que é o Cracks, que foi feito pela Reciclarte, uma associação belga, que convidou um grupo de pessoas a fotografarem o seu cotidiano, e elas circulavam ali no meio perto da estação central de Bruxelas, e num período de 4 anos fotografaram e depois editaram este livro de um conjunto de imagens de 750 fotografias, pronto. E eu achei interessante a forma como eles fizeram o livro, porque estas pessoas que estão numa posição de fragilidade foram convidadas a ser participantes ativos do livro e das imagens que queriam fazer e mostrar. E então eu convidei o Rui a fazer o mesmo, a fotografar o seu cotidiano, e fazíamos este jogo em que o Rui fotografava, eu revelava e imprimia, ele via, e assim sucessivamente. E estas imagens que mostro agora são do Rui. Mas a certa altura, pronto, fui percebendo que o Rui não tirava grande partido do que estava a fazer, não tinha grande vontade de fotografar, e eu próprio, ao ver as fotografias e a expectativa que eu tinha sobre as fotografias que o Rui poderia fazer, como não ia ao encontro do que eu estava à espera, também não estava assim tão entusiasmado com o trabalho que estávamos a fazer em conjunto. Mas na verdade, agora que as vejo de uma forma mais afastada, vejo que se calhar poderia ter, não sei, ter estimulado o Rui de outra forma para continuarmos o projeto, mas enfim, não interessa, ele não tinha interesse em fazê-lo. Mas eu fui continuando a pensar de que forma é que poderia trabalhar com pessoas nesta situação, e em 2022 comprei uma máquina Polaroid e decidi começar a fazer trocas de retratos com pessoas. E então quem me fotografava, eu ficava com a minha imagem, e eu tirava um retrato a essa pessoa, e a pessoa ficava com o retrato dela. E isso parece-me ser uma troca pelo menos justa, a meu ver, porque, ou seja, a pessoa que recebe esta fotografia também tem a necessidade de a retribuir. E a Polaroid servia esse propósito na perfeição, porque nós tiramos a imagem e ela torna-se real naquele momento, não é? Então nós podemos agarrá-la e por uma certa proximidade que temos de ter para fotografar o outro, pela dimensão do formato da Polaroid, também criamos uma certa intimidade, e mesmo até a vermos a imagem a revelar-se, não é? Então, mesmo que seja momentânea, nós temos algum tipo de relação. E foi nesse processo que eu conheci o Valentim. Ou seja, normalmente o que eu fazia era ir para zonas da cidade como Almirante Reis ou a estação de Santa Apolónia, e sentava-me, e como sou fumador,
as pessoas vêm ter comigo, pedem um cigarro, enrolam um cigarro e ficamos à conversa. Mas eu conheci o Valentim da forma inversa. Estava a chegar a casa e precisava de um isqueiro e o Valentim estava sentado a fumar, então eu pedi-lhe um isqueiro. Mas não trocámos uma fotografia na altura. Pronto, e na altura, quando falei com ele, percebi que ele era moldavo e estava cá em Portugal há mais ou menos um ano e as coisas tinham corrido mal para ele e queria voltar a Chisinau. E então eu, por impulso, disse-lhe que, olha, então eu tento ajudar-te e no dia seguinte fiz uma angariação de fundos para comprar o bilhete de autocarro ao Valentim. E em 2 semanas ele voltou para a Moldávia, para Chisinau. E em forma de retribuição perguntou-me o que é que ele poderia fazer para retribuir o gesto. E eu lembrei-me novamente desta questão das máquinas descartáveis, então dei-lhe 3 máquinas descartáveis para ele fotografar a viagem. E pronto, dei-lhe a minha morada e fiquei à espera das fotografias, que entretanto nunca chegaram. Eu fiquei bastante intrigado porque primeiro queria saber como é que se o Valentim teria chegado bem ou não, mas principalmente porque queria ver aquelas imagens, não é? Sentia que, de certa forma, essas imagens também me pertenciam. Quando o Valentim foi para a Moldávia, disse-me que ia ficar com um amigo durante 2 ou 3 dias, que era dentista. Então eu fiz um mapa de todos os dentistas da cidade, que é este mapa depois foi transferido para papel com uma caneta, com um marcador, e é assim muito rudimentar, mas quando cheguei à cidade sabia que os limites da minha ação naquele território seriam os limites deste mapa também. E o que fazia era sair de casa de manhã, entrava no autocarro para uma das pontas da cidade e voltava a pé para casa. E nesses momentos ou visitava dentistas, outras vezes andava um bocado mais livremente e quando os encontrava perguntava se conheciam, se não, enfim. E fui fazendo também através da cronologia do Google Maps, fui fazendo os meus trajetos diários que são um bocado inspirados por estes mapas situacionistas e psicogeográficos, como é o caso deste mapa do Paul-Henri Chambart, que pronto, analisou o percurso de uma estudante de Ciências Sociais Políticas durante um ano e o eixo da ação dela eram sensivelmente 3 ou 4 pontos da cidade, que era a casa, a escola, o supermercado, enfim, esses movimentos. E tanto estes mapas como os meus não existe uma ideia de escala, nem existem pontos geográficos que são característicos dos mapas convencionais, não é? Porque não é isso que importa neste caso. O que importa é, pelo menos para mim, é ter um registro mental da experiência que vou tendo de dia a dia e não propriamente dos aspectos formais de que um mapa oferece. E nesta pesquisa sobre os mapas encontrei este mapa, que é o Carte do Pays du Tendre, que é um mapa imaginário de 1654 e que é bastante anterior a estas experiências situacionistas, mas ele é também bastante imaginário, porque, ou seja, o Tendre, que é esta terra imaginária, que tem 3 rios, que é o Rio da Inclinação, este maior,
o rio da estima e o do conhecimento, que desaguam no mar perigoso, que dá para as terras perigosas que ninguém conseguiu passar. E este mapa depois acabou por ligar com a fotografia que abre a minha exposição em Serralves, que é este portal, e faz parte de um mural um pouco maior, de uma cidade imaginária. E eu decidi mostrá-la em primeiro na exposição, e na maior parte das apresentações de trabalho que faço sobre este projeto é sempre a primeira a aparecer, porque reflete um bocado a sensação que tive ao ir para a Moldávia, que era ir para um lugar em que não tinha certezas de nada, né? do que é que me esperava naquele espaço, porque por muito que faças listas e vejas sugestões de coisas que queiras ver ou visitar, ou da arquitetura ou do espaço, existe sempre fatores que não consegues controlar e coisas que achas que vais fotografar e depois não fotografas. Eu, quando fui para Chisinau, achava que iria conseguir ver todos os dentistas e fotografar todos os dentistas e fazer retratos aos dentistas, e acabei por não fazer nada disso, porque esgotava-me o facto de estar sempre super atento a estas coisas e não me deixar perder um bocado na cidade. Então esta imagem aparece na primeira das salas da exposição e serve quase como um prelúdio para a mesma. E o formato da fotografia sai fora de todas as outras que estão dentro do resto da exposição, e tem este banco e uma luz um bocado mais baixa, um bocado para obrigar as pessoas a baixarem um bocado a sua frequência e entrarem também num espaço imaginário, porque as restantes fotografias que mostro na exposição não são propriamente um documento sobre uma cidade ou sobre um lugar, mas aspectos ou pormenores que eu achava interessante captar, não é? E, portanto, a exposição foi construída e eu trouxe estas duas imagens que são sensivelmente quase a mesma, mas informam coisas diferentes, não é? Porque o que me interessava no projeto era esta ausência ou esta procura de alguém, e não queria que a presença humana fosse demasiadamente evidente nas imagens. Então, para a exposição, optei por utilizar a fotografia que está à esquerda, onde só vê o pé, em detrimento da direita, que vês a figura humana mais presente. E ela a exposição é pautada por estes elementos que vão obstruindo o nosso caminho, que não nos vão deixando passar, ou como o exemplo desta imagem que tem 2 buracos num pelador que tapa uma janela, que quase parece um jogo do galo, mas que ao mesmo tempo, pelo menos para mim, me faz querer ver o que é que está para lá daquilo. Pronto, e outro aspecto que acho ser relevante no projeto é a presença dos cães vadios. Isto porque, lá está, nas pesquisas que fiz sobre Chisinau, pesquisei muita coisa, mas escapou-me estes cães que andam pela cidade, que eram mesmo muitos.
E eles fugiam sempre das grandes multidões ou das grandes áreas da cidade, das grandes avenidas, e eu seguia-os muito também. Eles guiavam-me pelo território, até porque eles estavam sempre muito atentos e muito alertas a tentar encontrar comida ou a tentar encontrar companheiros. E então eles servem quase como um espelho de mim próprio, porque eu também estava muito alerta e sempre na busca do Valentim e do que é que eu próprio queria fazer com este projeto. E durante o mês que passei lá senti alguma frustração ou seja, como fotografei em película, e não revelei nada lá porque não tinha grande confiança nos laboratórios. Também não haviam muitos, mas então tive que esperar para voltar a Lisboa para revelar as coisas. E isso foi algo radicalmente diferente do que tinha sido a minha prática, porque normalmente o que acontecia anteriormente era ir fotografando, revelar as coisas, ver o que tenho feito e de seguida trabalhar em cima disso. Mas de certa forma foi bastante libertador o facto de fotografar durante um período tão longo sem ver as minhas imagens e reagir de uma forma mais intuitiva e gerir essas expectativas dia a dia do que propriamente estar a trabalhar de uma forma mais analítica sobre o meu trabalho. E pronto, dito isto, eu vou mostrar uma seleção de fotografias que não entraram no núcleo da exposição e na altura eu não as considerei por achar que não faziam jus ao que eu queria dizer ou enfim, mas lá está, estes momentos em que olhamos para o nosso arquivo com os olhos um bocado mais frescos também são momentos em que às vezes conseguimos encontrar coisas que não estávamos à espera de encontrar. E é isso. Pronto, e é isso.
Bem, Miguel Marquês foi curto e grosso. Apresentou-nos aqui em 35 minutos, num só fôlego, 3 projetos e de uma forma muito nítida, não é? O teu caminho de pensamento. Eu gostava de ouvir se calhar um bocadinho mais e vou já passar a palavra aos estudantes de fotografia aqui presentes, têm de certeza ideias a trocar contigo, é o professor Orlando Franco. Mas gostava de ouvir um pouco mais sobre duas coisas. A primeira é um motivo a que tu fizeste referência, o cão, que na história das imagens, não é? Na tradição da cultura visual ocidental, está ligado desde a antiga Roma à figura da fidelidade, não só na morte, mas no matrimónio, etc. Mas sobretudo na morte, não é? Nas lápides funerárias da antiguidade, o cão é sempre a figura da fidelidade, da memória. Mas também aqui nas tuas imagens me parece ser uma espécie de figura de lobo solitário, não é? De elemento nómada que, como tu disseste, está à procura de alguma coisa numa radical solitude. Enfim, gostava de ouvir sobre esse motivo, que eu acho que tem estas duas valências, histórica e com conotação poética, mas também nas tuas imagens me surge como um lobo solitário. A segunda é uma qualidade estética do teu trabalho que eu acho que é muito forte, muito singular e que a mim me interessa muito, que é no momento em que estamos rodeados de imagens que nos querem impressionar, que nos querem oferecer sensações fortes, tu procuras um tom menor, no lo-fi, numa espécie de rebaixamento das expectativas, de aspereza, que a mim me encanta. Acho que é mesmo por aí que as imagens devem também fazer o seu caminho na contemporaneidade. Um tom menor, mais subtil e mais áspero. Podes comentar estas duas questões? Sim. Bom, em relação à figura do cão, e tal como tu disseste, ela é muito presente, enfim, na nossa cultura e até mesmo por outros fotógrafos, não é? Há sempre esta ideia do cão vadio que é consequente na prática de vários fotógrafos. Mas o que realmente me interessava nos cães era essa solitude que eles tinham, porque eu próprio, até mais no início da viagem do que propriamente para o final, havia certas alturas até que estava sempre muito triste porque estava sempre muito sozinho e não sabia bem o que é que iria ser esta procura, porque fui para este lugar para fotografar, mas ao mesmo tempo fui com uma intenção de encontrar alguém que queria saber do seu paradeiro, e sentia que não estava a fazer nenhuma nem outra bem, e essa incerteza e essa solidão afetavam-me muito no meu dia a dia, até mais ou menos a meio da viagem, que comecei a conhecer pessoas e algumas dessas questões também caíram um bocado por terra, porque te vais habituando ao espaço onde estás inserido e vais criando relações e tornas as coisas metes as coisas um bocado mais em perspectiva, e salta um bocado desta pressão de querer as coisas no imediato. E eu acho que as minhas fotografias são bastante democráticas nesse aspecto, porque tanto olho para o chão e procuro coisas no chão, ou gosto de fotografar vidros partidos ou um objeto qualquer, como
como tenho interesse em fotografar um edifício bonito ou uma flor que me encanta. Portanto, eu acho que a fotografia também tem esse poder de tornar equivalente certas coisas. Sim, é isso. Não sei se mais alguém quer fazer perguntas, mas eu vou. Ok, obrigado, Miguel. Já conhecia relativamente bem o teu trabalho. Mas sempre que estamos a ver e a conversar, surgem outras ideias. E pegando também no que o João acabou de dizer e destacar, eu gostava de referir uma coisa que é uma espécie de... O que o João disse é verdade, o que tu dizes, que olhas com essa displicência para qualquer coisa, mas na exposição havia uma espécie de contraste, porque a escala das imagens é a escala da pintura. E aí é um cotidiano em extra escala, onde a imposição estética do banal se coloca, e é aí que há uma precisão do olhar. Ou seja, é aí que entra o fotógrafo, que é nem mais para a esquerda, nem mais para a direita, é torto. Há uma interferência no primeiro plano que desfoca, e essa vertigem da decisão é fundamental. É fundamental as imagens saltarem dos pequenos ecrãs, e é aí que há consideração artística, não é só aí, portanto, é todo o projeto, mas a maneira como ele depois vive espacialmente tem uma força determinante. E isso foi a sensação que eu tive quando vi, e fiquei muito contente quando vi a exposição em Serralves, porque senti uma vibração, porque incrível, esta é a escala certa. E isso, para um jovem como tu, não é fácil de chegar logo à escala certa, ainda por cima a extra escala. Portanto, as tuas imagens, grande parte delas tem uma dimensão que não é portátil, e isso cria uma tensão que é o banal numa escala monumental ou com uma certa monumentalidade, e onde o desfocado, o grão, a imprecisão, a imperfeição ganham uma consideração estética fundamental. Isso parece-me muito acentuado no teu trabalho, e assim uma nota extremamente forte. Pronto. Depois, outra questão, e eu creio que li isso alguns no texto, ou na altura eu conheço o projeto desde que ele foi acontecendo, e depois perdi-lhe um pouco também o rastro, e depois voltei a vê-lo finalizado ou apresentado em Serralves, mas que é a fotografia de viagem, a fotografia e a viagem. A fotografia tem uma história fortíssima com a ideia da viagem, e não é preciso ir ao século XX, podemos ir para trás ao século XIX, assim que a fotografia se torna historicamente propriedade de Estado. A França envia logo fotógrafos em missões de viagem, fotografar o outro, o desconhecido, trazer, guardar, arquivar. E aqui, aquilo que acontece durante muitas coisas que nós conhecemos da cultura visual da fotografia de viagem, por norma, não é tudo, obviamente, há sempre uma romantização do lugar, uma agenda, uma ideia de reportagem, qualquer coisa de fantástico, mostrar vejam como fantástico é este lugar onde eu estou. E aqui tu foste condicionado por uma história que é literária, que é ficcional, que é documental, que é também é poética, portanto tem uma natureza muito particular, humana, empática, que é, tu vais à procura de uma pessoa para tentar, mas o erro domina tudo. E o erro, na era das máquinas e do sem erro, é incrível, e essa própria natureza das fotografias que tu vais por uma cidade que não é expectável, não é uma cidade que está numa proximidade a Lisboa, talvez numa escala americana, por exemplo, ou numa escala de países de grande dimensão, absolutamente tranquila,
absolutamente tranquila. Tu foste de autocarro, como vão os moldavos e como vêm. São uns dias. É penoso, sim, mas vai-se, não é? Não são meses. E é uma cidade que está fora do raio, portanto está na periferia, está como Chelas, está como muitos bairros ali de Marvila, está na periferia. Ninguém se lembra. E essa periferia, essa cidade da periferia, depois dentro da cidade também procuras, ou também te encontras também na periferia, os cães, os baldios, as pessoas que encontras. Acho que faz dessa relação da fotografia, ou seja, do fotógrafo com o ato da viagem, com a maneira como lida com aquele real, uma forma muito singular e extremamente potente para se refletir sobre a fotografia de viagem. Ou a fotografia na relação com a viagem num mundo saturado de imagens de pessoas que andam a viajar e a fotografar. Comentário. Obrigado. Queres responder, Miguel Marquês? Bem, se houver uma pergunta... Mais questões, opiniões, associações? Quer? Boa tarde, Miguel. Tarde. Olha, obrigado pela tua partilha. E não só dos teus projetos, mas acho que também, acima de tudo, aquelas outras imagens que tu trazes já que aparecem depois ou que dão assim uma ideia de como é que estes processos funcionam, não é? E percebo que essa distância ajuda muitas vezes a vermos as coisas de outra forma e perceber que as coisas não têm só uma forma, que têm várias e que de repente pode haver imagens a entrar, a sair e que é um processo que acaba por ser um bocado dinâmico. Bom, Mezinha, tenho aqui duas questões. Eu acho que nos teus projetos há várias camadas que acabam por ser invisíveis. Eu acho que isso é muito interessante. Tu nem sempre te sentes a necessidade de mostrar tudo. Há coisas que ficam por mostrar e que continuam a fazer parte do projeto. Em duas dimensões diferentes, eu vou fazer-te agora uma pergunta e depois tenho outra a seguir. Mas uma destas dimensões tem a ver por um lado com o processo dos teus projetos, a forma como as estratégias que tu encontras para os desenvolver e as experiências que têm a ver com as histórias por trás dos teus projetos, que são experiências muitas vezes íntimas, pessoais e que não têm necessariamente que estar declaradamente no resultado final da forma como tu mostras os projetos. E, portanto, eu vejo que tu tens aqui três dimensões paralelas que nem sempre se tocam ou que se podem tocar ocasionalmente. Portanto, o processo, a experiência e o resultado final. E a minha questão vai no sentido de perceber para ti como é que estas dimensões funcionam ao longo do processo do teu projeto. Se há dimensões, imagino que a experiência pessoal, íntima que tu tocaste, que é o de leve, em algumas partes, seja importante, de que forma é que tu lidas com isso e de que forma é que te interessa ou não passar isso para o público. Falares um bocado, desenvolver se calhar um bocadinho mais essas questões e se concordas. Eu lembro-me, em particular aqui no projeto do Valentim, termos falado que essa história não tem que estar de todo presente, seja ela num texto curatorial ou não, ou nas imagens penso que não está de todo. E de que forma é que tu lidas com isso? Lá está. Se é importante para ti juntar ou separar, pelo contrário, se são processos autónomos, se uma coisa é a experiência pessoal, íntima, e outra coisa é o projeto ou que tu pões cá fora, como é que tu lidas com essas questões? Obrigado. Ou seja, eu dou muita importância ao fator pessoal nos meus projetos,
Mas também sinto que isso depois não é efetivado no resultado final, até porque a maior parte das coisas que eu vou fazendo tem sempre um ponto de partida de uma relação que crio com alguém, mas eu próprio tenho muito pudor em fotografar pessoas e isso é bastante evidente nas minhas fotografias. As pessoas que vão aparecendo nelas ou estão sempre um bocado distantes, ou nunca existe uma relação direta ou um retrato ou e, e sim, eu acho que, ou seja, para mim não é importante que a história destas pessoas depois estejam incluídas no projeto, porque é mais sobre a minha experiência ao fazê-lo do que propriamente da história que me leva a fazê-los. Portanto, as coisas passam de um plano mais pessoal para uma leitura mais global, em que qualquer um de nós se calhar consegue relacionar com os temas, com temas de perda ou de ausência ou de procura ou de um vaguear por um lugar, do que propriamente sobre a história do Miguel que foi à procura de uma certa pessoa. Ou seja, eu não gosto de pessoalizarem demasiado os meus trabalhos, porque lá está, como as histórias de amor são muito abrangentes, pode ser a tua, pode ser de qualquer um, não é? Não é de alguém específico. Mas tinhas outra pergunta, já não me lembro, não sei. Tinha outra que não fiz, que vou deixar para outra, deixar mais participações. Mas se quiseres posso completar um bocadinho a primeira, que vai no sentido de perceber se para ti continua a ser fundamental ter essa experiência pessoal e isso ser quase uma espinha dorsal condutora do teu projeto, ainda que não tenha que estar lá explicitamente presente no teu projeto. Se continua a ser, se essa tua experiência se sobrepõe eventualmente até ao projeto, se a tua forma de trabalhar tem muito a ver com a tua experiência própria no mundo, e daí depois é que vêm eventualmente os projetos, ou sei lá, pode haver aqui muitas estratégias diferentes, mas se tu procuras essas experiências para produzir projetos, e portanto, como é que te relacionas no fundo? Até é uma pergunta bastante recorrente, mas o que é para ti mais importante, o processo ou o produto final? Interessa-te mais tu passares por essas experiências para produzires o trabalho, ou elas fazem parte da tua forma de ser, da tua forma de estar no mundo, da tua forma de te relacionar com as pessoas? Eu acho que estou num híbrido, porque conheço vários fotógrafos ou seja, que criam imagens que já têm na cabeça, ou seja, têm um motivo especial para as fazer e sabem o que é que querem numa certa imagem e quase que a constroem, mesmo que seja no exterior. E há outros que são um bocado mais intuitivos, ou seja, não é bem de uma forma diarística, mas vão produzindo trabalho enquanto vão vivendo. Eu estou no meio destas duas formas porque eu preciso de algo que me motive a fazer um trabalho, ou seja, preciso ter um mote suficientemente grande para me deslocar a algum sítio ou para trabalhar sobre um certo assunto, e as pessoas são essenciais nesse processo. Mas depois não sou super metódico
no que toca ao processo de fotografar e em pensar as imagens, ou seja, depois a vida vai acontecendo e as fotografias também vão acontecendo. Mas eu diria que o processo é mais importante do que o resultado final, até porque não sou uma pessoa que fotografa assim tanto diariamente. E lá está. Para já preciso desse espaço mental para fotografar e preciso de me sentir confortável o suficiente para conseguir produzir imagens. Miguel, no caso até se calhar desconfortável, como no caso da Moldávia, que eu acho que esse desconforto Sim, também te ajudou a desenvolver o trabalho e está presente até nas imagens. Sim, é verdade, mas ou seja, eu sabia que tinha este período de tempo, que era limitado, mas era um mês, em que eu estava só concentrado em fotografar e em pensar em fotografia e na forma como eu poderia fazer, e isso deixa-me confortável, apesar de todo o desconforto que é inerente a quando estás a produzir trabalho, e é diferente de quando estou no meu dia-a-dia aqui em Lisboa, em que estás a pensar em como é que vais pagar as contas e teres que ir visitar o teu avô ou a tua mãe e gerir enfim, a vida familiar ou a vida social e o que seja, e no meio encontrares o espaço mental para produzir trabalho. E eu sinto muito essa dificuldade a trabalhar em Lisboa, muito por isso, por não existir esse espaço, ou pelo menos por eu não conseguir encontrá-lo no meio das minhas rotinas. Mas o facto de estabelecer relações com pessoas e forçá-las, mesmo que seja passivamente, por exemplo, com estas pessoas em que tiro retratos, eu forço passivamente os encontros com elas, porque vou para os sítios onde sei que elas vão estar e sei que naquela tarde posso estar ali 2 ou 3 horas e eventualmente alguém vem ter comigo. Portanto, não é uma decisão ingênua também de minha parte de estas pessoas calharam e vieram ter comigo. Não. Eu forço essas interações. E portanto, sim, o processo é bastante importante para mim. Olá, obrigada. A minha questão é um bocado sobre, pronto, como falaste que deste os rolos ao Sr. Rui e ele fotografou e assim, e que também deste as câmaras ao Valentim, que depois não as voltaste a ter, pode ser que no futuro as tenhas, mas é se calhar para falares um bocadinho sobre a parte da autoria e de que aquelas imagens, apesar de terem sido o Rui a fotografá-las e eventualmente o Valentim ou outras pessoas a quem peças também, se elas serão tu e serão, não é? Pronto, é para falares um bocadinho na parte da autoria e assim, e o teu ponto de vista. Pois, é um bocado complexo, mas, ou seja, eu digo que as fotografias são do Rui, mas de certa forma também são minhas, porque na verdade quem tem acesso aos negativos sou eu. Mas se calhar estou a roubar. Isso é um tema um bocado complexo. Mas no caso do Valentim, em particular, eu sentia mesmo que as fotografias me pertenciam, porque enfim, porque tínhamos estabelecido este acordo, não é? Mas sim, acho que partilho custódias com alguns negativos que tenho lá em casa. Obrigada.
Achas que... Obrigado por apresentar e isso. Mas queria te perguntar se achas que aqui há uma dimensão ética muito depurada para fazer os trabalhos e como esta dimensão ética se vê na prática e nos resultados e no processo no geral. Também porque há uns dias atrás ganhou um prémio, um trabalho de Sem Abrigos e se volta a ver esta Pois. questão de quem é fotografado e quem fotografa e pronto. Queria saber se tu tens algum tipo de motivos a partilhar interessantes para os que estamos aqui. Ou... Pois, havia sempre esta, ou seja, são questões que eu continuo a ter, até porque ainda não as consegui resolver, ou seja, ainda não encontrei a melhor forma de falar ou de fotografar sobre estas coisas, porque o que acontece normalmente são projetos que se focam especificamente em pessoas, por exemplo, em situação de sem-abrigo e teres um projeto inteiro sobre estas pessoas. Ou seja, normalmente o que acontece é criar ainda mais narrativas que metam pessoas que estão numa situação vulnerável, numa situação de ainda mais vulnerabilidade. E é por isso que muitas das vezes eu tendo em não fotografar, porque acho que é mais eficaz do que o fazer, porque para estar a criar mais imagens e a criar mais cultura visual sobre... Ou seja, são fotografias que se vão esvaziar no meio de tantas outras e que não vão acrescentar nada a ninguém. E até do livro que comentei, do Cracks, que, ou seja, este livro acontece e estas questões éticas e da responsabilidade de quem está a editar um livro, elas não desaparecem só por serem as pessoas a fotografarem, mas acho que é uma forma mais honesta de o fazer, porque estás a dar à outra pessoa a oportunidade de decidir o que é que quer mostrar ou não e o que é que se sente confortável ou não a fotografar e de seguida o que é que ela quer meter num livro ou deixar de fora. Enquanto nós, na posição de fotógrafo, estamos numa posição de poder em relação ao outro, porque decidimos tirar a fotografia em que a outra pessoa está numa posição miserável, enquanto poderias estar só um bocado mais tempo com essas pessoas e lá está, é um trabalho que demora mais tempo, mas se calhar conseguias perceber que essas pessoas também se relacionam com outras, também têm relações amorosas, também fazem churrascos e não é só... Ou seja, também não quero estar a romantizar o que é que pode ser a vida destas pessoas, mas não é só pessoas a pedirem dinheiro na rua e nem é só pessoas na tenda, também há churrascos e também há amor e também há sorrisos, portanto há mil formas de fazermos os projetos, mas já está, requer também bastante tempo e para os fazer, mas possivelmente o que acontece, eu por acaso não conhecia desse estavas a comentar, do fotógrafo que ganhou esse trabalho, mas é o que torna mais impactante, não é? Ter essas imagens muito dramáticas sobre um certo tipo de pessoas, mas não tenho respostas éticas sobre, ou seja, não tenho na prática não. Acho que é um tema muito sensível e muito pantanoso e ando sempre a tentar formas de encontrar uma possibilidade nova de trabalho, mas acho mesmo que a melhor forma é de ser participativa e não e de deixar que o outro tenha uma ação participativa no meio do trabalho. Há mais questões? Alguém quer
partilhar. Não queria estar a... Orlando Franco tem mais uma. Orlando Franco tem mais uma. Desculpa, Diogo, força. Pronto, há bocado estava a falar também desta questão da invisibilidade dos teus trabalhos, e uma outra questão que eu tinha, eu acho que tão importante como as imagens que tu mostras são também aquelas que tu não mostras. E estou-me a referir em particular, não conhecia o trabalho que tu mostraste das Polaroids e achei bastante impressionante a forma como nós olhamos para os teus retratos, que as outras pessoas fizeram de ti, mas estamos completamente obliterados de olhar para as imagens que tu fizeste das outras pessoas. Nós nunca vamos ter acesso a essas imagens. Isso acontece nesse projeto, mas acho que acontece também no primeiro que mostraste de Chelas, e se calhar até certo ponto ainda neste último do Valentim. É engraçado, nós estamos sempre a falar do Valentim e lá está, o Valentim não está lá. Pois, é que nem eu tenho uma selfie com o Valentim, é a única imagem que tenho. E gostava que comentasses um bocado isto, como é que, se tens esta noção, quão importantes são estas imagens que tu não mostras para o teu trabalho, pronto, desenvolver um bocado. Em particular das Polaroids, eu também às vezes sinto muito frustrado porque gostava de ter os retratos daquelas pessoas, mas e até são pessoas que eu hoje... Desculpa interromper já. Eu não me sentiria frustrado. Eu acho que a força daquele projeto é precisamente esse. Sim, mas eu digo, eu pessoalmente gostaria de até porque já não me recordo de quem era na minha cabeça. São pessoas que se eu cruzar-me com elas, se calhar vou pedir outra vez o mesmo retrato. Talvez, ou não. Mas sim, ou seja, por isso é que eu gostei de preparar esta conferência, porque foi um momento para olhar novamente para o meu arquivo e realmente hoje se calhar fazia um projeto diferente do que fiz ou num projeto diferente não, ou mostraria uma coisa diferente que mostrei no ano passado, e podes andar sempre assim em loop durante anos a fio e não fazes nada, não é? Mas às vezes também me sinto perdido o que é que acontece a estas imagens que tu deixas de fora e que lugar é que elas têm no teu futuro, não é? Que propósito é que elas podem servir. Por isso é que às vezes é difícil conseguirmos fechar projetos, não é? Porque de repente de um núcleo de 300 imagens possíveis tu escolhes mostrar 20 ou 30 e as outras parece que deixam de servir e ficam perdidas no teu espaço. Mas se calhar não são potência que se não existindo, o trabalho não era a mesma coisa. Que é o que eu sinto muito nas Polaroids. O facto das outras não estarem lá é o que faz dessas imagens Sim. que nós não vemos especialmente fortes. Sim, é. Eu também acho, e mesmo a relação que eu tenho com a minha própria imagem, porque de repente está-me a ser devolvido aquilo que eu quero estar a fazer ao outro, que é fotografá-lo, não é? E de repente estou na posição de quem é fotografado, não é? Começa a ser pronto, mete-me numa posição de Vítima. Não é bem devido, mas estou mais vulnerável, não é? Porque de repente estou a ser visto e confrontar-me com essas imagens também é uma tensão que crio comigo próprio, e por isso é que às vezes até tenho alguma dificuldade em mostrá-las, porque é algo muito pessoal e que não sei se pronto, não sei quando é que o posso mostrar ou como é que o posso mostrar também. Miguel, não sei se é uma última pergunta, mas tem a ver com
Isto é uma pergunta de desafio, estou curioso. Quais são os próximos projetos? Se é algum que possas partilhar, o que é que está a acontecer agora? Bom, eu tinha um projeto muito giro para fazer, mas que não vai acontecer e, portanto, não vou comentar. Mas este ano eu visitei uma associação portuguesa de imigrantes em Dijon. É uma associação assim muito grande e eu fiquei impressionado com aquilo, porque é um pavilhão de 3.000 metros, eles fazem lá muita coisa. E eu fiquei lá uma semana na casa de um senhor da associação, que foi muito querido em me receber, e fotografei a associação durante essa semana. E interessou-me... o que me interessou naquilo foi uma certa ideia de resistência, tanto naquela associação e naquela comunidade que parece que já está, que vive noutro tempo, quase, porque, ou seja, são as primeiras e segundas gerações de imigrantes em França que fizeram a associação e ainda está muito ligada à cultura do folclore e do jogo da sueca, do jogo das cartas, enfim. E tem um papel interessante no resto da comunidade portuguesa, pelo ensino da língua, por exemplo. Mas essa ideia de resistência interessou-me até para trabalhar em Lisboa e no resto do país sobre estas comunidades que escolhem vir para Portugal e decidem cá ficar e pronto, e decidem continuar os costumes que tinham nos seus países, que é uma coisa que eu acho bonita, não é? Ou seja, estas pessoas que foram para a França, os portugueses que foram para a França, quiseram ter naquele espaço um objeto de desejo, ou seja, que vão lá e comem o cozido, ou ouvem a música que querem, ou veem RTP, o que seja. E pronto, meteu-me a questionar, dada a altura que vamos vivendo também, de que essas questões são todas postas em causa e são vistas quase como ataque à culturalidade portuguesa, um conjunto de imigrantes vir para cá e querer fazer um jogo de cricket no Martim Moniz, ou é um ataque a essas pessoas estarem no parque a rezar, quando qualquer pessoa que vá para fora tem essas mesmas tendências de querer preservar alguma coisa que acha que é comum para si, não é? E reunir num conjunto dos seus, das pessoas que vêm do mesmo sítio que tu, encontrarem um espaço de partilha. E eu achei isso bonito, esse espaço de resistência, tanto lá como cá com outras comunidades. Portanto, acho que era algo que quero fazer, não sei como, mas acho que é isso, uma certa resistência das comunidades aqui e lá fora, o que seja. Miguel, só um comentário e uma última pergunta, se calhar, e é breve, com certeza. A questão da autoria, que é a tua colega, como é que se chama? A Catarina colocou, é muito interessante e, obviamente, nos assalta ao ver o trabalho e o caminho de pensamento do Miguel Marquês, e é muito atual, porque a ideologia da autoria individual, pura, hermética, é ideológica, não é? Nós sabemos que ela é recente na história das artes, e as artes sempre foram muito mais partilhadas e coletivas do que o mercado, as instituições nos querem fazer crer. E promovem constantemente, não é? A autoria individual. Portanto, o trabalho do Miguel é muito interessante também nessa impureza, não é? Nessa porosidade de partilhares nos teus métodos
o trabalho fotográfico com os outros. Portanto, é a questão da autoria que não tem resposta líquida, não é? Mas que deve inquietar-nos. E que bom haver autores a trabalharem a autoria partilhada. Quando eu ouvia aqui no debate que os processos não estão na tua fotografia, é óbvio que estão. Quando vemos as tuas fotografias, sentimos que há uma densidade, que há um conhecimento do lugar, que há uma integridade de alguma forma, e isso a nossa prática traz-nos, não é? Esse reconhecimento que tem a ver com o tempo que tu despendes no lugar, as pessoas que estão fora de campo, mas que a quem tu dedicas tempo e conversa e te interessas por essas comunidades. Isso está nesta fotografia, mesmo que tenha só um automóvel, um cão e um portão. Não é? Essas figuras estão fora de campo, mas há uma densidade de segundo grau, que não é manifesta, mas é latente. Isto para sairmos um bocadinho da ideia de não está lá. Não está visível, mas está inteligível e na densidade estética que tu constróis. Portanto, são sempre lugares habitados, não é? Mesmo que sejam hortas ou um pedaço de estrada, nós sentimos que há presença humana, que há quem habita este lugar e que tu conheces mais ou menos bem esse lugar. Eu gostava de te ouvir, para terminar, sobre uma coisa que me disseste agora ao almoço, que é a inclinação. Poderás partilhar connosco a meditação que quiseres partilhar, mas disseste-me que ias percebendo ao longo do tempo que há uma tendência para inclinares as imagens num certo ângulo, e que isso é uma coisa recente, que tomaste consciência recentemente, não é? Queres pensar um bocadinho connosco sobre isso? Quando eu vim da Moldávia e vi as minhas imagens, vi que há muitas das minhas fotografias que são um pouco mais inclinadas para a direita, e eu comecei a perceber que é por questões físicas, ou seja, eu agarro a minha lente quando fotografo a mão só, com a lente na mão esquerda e a direita no disparador, e o meu braço direito tende sempre a estar mais junto do meu corpo, então crio sempre um certo viés para um lado, e foi giro a perceber-me disso, porque lá está, é de natureza física, e achei interessante isso, porque é algo que vai caracterizando algumas das minhas imagens, mas que até tenho tentado forçar, fazer o contrário, para não estar a cair num vício, ou seja, andar-me assim a contrabalançar. Mas também é a prova de que se fotografa com o corpo, não é? Em presença, sim, e não sim, com os olhinhos só, não é? Sim, e há muitas das minhas imagens que têm o meu dedo também na lente. Isso ou seja, eu fotografo com uma máquina mais ou menos, não é muito pesada, mas é um bocado grande para as minhas mãos, e o dedo aparece sempre um bocadinho às vezes, então eu às vezes tento me proteger um bocado disso, mas acho que também não sei, torna característico. Achas que tens que fazer um curso de fotografia? Talvez. Bom, obrigado, Miguel Marquês. Antes de darmos uma salva de palmas ao Miguel Marquês, deixem-me só deixar-vos um convite a todos os presentes. Na segunda-feira recebemos às 18 horas o João Figueira, um mestre dos oceanos e da cultura. Miguel Figueira, eu disse João Figueira, Miguel Figueira, o homem dos oceanos, que terá outros campos de saber para a nossa universidade. Portanto, sintam-se bem-vindos, tragam amigos, amigas, namorados, família, todos são bem-vindos. Do surf, queres apresentar um bocadinho? Sim, o Miguel Figueira fez uma exposição há uns anos no CCB chamado O Mar é a Minha Terra, o Mar é a Nossa Terra. Desculpem, eu não estava agora aqui, mas tem a ver com o facto de ele ser arquiteto, ativista, alguém que tem um trabalho partilhado com muitos autores,
e com muitas autorias, e é um comunicador muito, muito animado e, portanto, ele tem tido um trabalho muito importante na defesa da costa portuguesa, sobretudo algumas praias. O mar é a nossa terra, exatamente. Portanto, vai falar sobre o surf, a onda, a importância da onda enquanto entidade a ser pensada, salvaguardada, portanto, o grande projeto de vida dos últimos tempos tem sido a defesa de uma praia na Figueira da Foz, que estava em vias de desaparecer, portanto, é um trabalho que mistura, ou seja, o trabalho dele mistura teoria, ativismo e uma transdisciplinaridade muito, muito singular. É um personagem singular que vale a pena vir ver e ouvir. Muito bem. E segundo convite e último, de hoje a 15 dias, daqui a 2 semanas, às 3 da tarde, a seguir a Miguel Marquês, vamos receber Eduarda Abondanza, que é uma autoridade em design de moda em Portugal, diretora da Moda Lisboa, e que nos vai oferecer, de certeza, uma sessão memorável sobre fashion design em Portugal, cultura visual, no sentido amplo, visualidades urbanas, e eu estou muito curioso e conto convosco, está bem? Se puderem estar presentes, passem a palavra. Great Arts On Campus, o nosso ciclo continua até maio. Fechamos com Meg Stewart, coreógrafa norte-americana que faz filmes e que nos vai apresentar os seus filmes numa parceria com a Culturgest. Portanto, consultem o programa, por favor, e passem a palavra. Chama um ciclo para a cidade de Lisboa, está bem? Que vá além dos muros da universidade. E agora sim, uma grande salva de palmas ao Miguel Marquês. Obrigado, Miguel Marquês. Parece um festival de verão. A perdoar a mercadoria. Obrigado, Miguel. Foi ótimo. Obrigado, meu.